Achas que a maneira como se usa uma pasta de dente deve ser a razão para o divórcio? Um certo casal passou a ter uma crise no seu relacionamento por causa da maneira como um usava a pasta de dente. Enquanto que o marido instruía a mulher de que deve usar a pasta de dente a partir da parte inferior, a mulher gostava de usar apertando ao meio. E esta maneira de manusear a pasta de dente tornou motivo para discussão no lar. Igual a este casal, há muitos casamentos que estão enfrentando crises que poderiam ser superadas, pequenos problemas que não estão sendo identificados ou mesmo que são identificados, mas ignorados, que estão a levar o casamento à falência. Qual o problema que você está a enfrentar no seu casamento? Como estás a trabalhar para dar a solução desta dificuldade que está a passar? Neste vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Vamos falar sobre as pequenas raposinhas que acabam com o casamento e que provavelmente você não está a perceber. Quais são essas raposinhas? Quero lhe convidar neste vídeo a acompanhar completamente até o fim, mas antes, deixa o seu like, subscreva-se ao canal se ainda não fez, comente, deixe alguma sugestão e compartilhe com o próximo que provavelmente esteja a passar por essa situação, porque nós não sabemos até quando as pessoas estão morrendo aos poucos aos nossos olhos. Então não saia deste vídeo porque o nosso encontro vai já começar. Olá, meu caro amigo, você que me acompanha neste canal Conecta-te à Fonte, onde nós partilhamos conteúdos ligados a casamentos, ligados à família, com o objetivo de restaurar os lares para o reino de Deus. Então sinta-se abençoado, sinta-se à vontade ao estares aqui. Hoje, dentro da série Escola onde nunca nesta vida se diplomarão, falaremos sobre as 5 raposinhas que destroem o casamento, que estão acabando com o casamento, que provavelmente você não esteja ainda a perceber. Fui convidado para o livro de Cantares, capítulo 2, verso 15. O livro de Cantares, capítulo 2, verso 15. Apanhai-nos as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Sabes que o povo de Israel era um povo que apostava muito em agricultura. E o texto faz menção de raposa e raposinhas. Quando um agricultor plantava a sua vinha, ele colocava cercas de maneira intercaladas e fazia com que as raposas, pelo tamanho, não conseguissem atravessar aquelas cercas. Porém, as raposinhas, por serem pequenas, elas conseguiam atravessar as cercas, iam até as plantações, brincavam na vinha, destruíam as plantações, as flores, dando cabo então das sementes, de maneira que não pudesse mais dar o fruto e desenvolver aquela plantação. Então, o rei Salomão, ao olhar a essa experiência, ele escreveu no sentido de sermos vigilantes com relacionamentos. Porque pequenas coisas podem destruir grandes casamentos. E isso nós chamamos de raposinhas. E Gênesis, capítulo 12, nos mostram situações pequenas que estão destruindo muitos lares no tempo de hoje. E eu quero lhe convidar para o livro de Gênesis, mais uma vez, capítulo 12, e vamos ler o versículo 1. Diz a Bíblia: Ora o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Nós aqui temos um chamado de Abraão para sair na sua terra natal, na casa dos pais, para ir a um lugar onde Deus poderá lhe mostrar. Então, qual deve ser ou qual é a primeira raposinha que está matando os relacionamentos hoje? A primeira raposinha que queremos aqui demonstrar que foi identificada é viver na casa ou com os pais. Viver na casa dos pais ou viver com os pais.
Hoje, muitos relacionamentos estão a terminar, estão a viver em crise pelo facto dos filhos casarem dentro da residência dos seus pais. Não existe nenhum problema em viver com os pais, porém, muitos desses casamentos estão a acabar porque os filhos dependem 100% aos pais. Até alguns que trabalham dependem que o pai ou a mãe sustente o seu neto e sustente a sua nora. Por depender dos pais, então eles não têm a capacidade de tomar alguma decisão. São os pais que decidem por ele, são os pais que fazem as coisas por ele, até compram as fraldas dos seus netos. Gênesis capítulo 2, verso 24. Diz que o filho deve deixar os pais e depois unir-se à sua mulher. É daí que o provérbio diz que antes de você casar, deve primeiro trabalhar, preparar a sua casa e depois criar família, para evitar interferências por causa da dependência total dos pais. Até quando você estará a depender dos seus pais para crescer? Pelo menos tem que fazer algum curso, pelo menos tem que ter algum ofício para você cuidar da sua família. Meu amigo, depender da cozinha dos pais é uma chatice para a mulher. Porque a sua esposa, ela deseja confeccionar alimentação saudável para você, do jeito que ela aprendeu e do jeito que ela gosta, em horários que ela estiver disponível. Ao viver consigo na casa dos seus pais, ela terá que se submeter a ti, se submeter aos pais, se submeter aos teus irmãos, se submeter à tua família toda, e isso poderá criar estresse e cria interferência no teu relacionamento com a sua esposa. Para você que está sendo casada, também deve saber como tratar os seus sogros, ainda que não esteja a viver com os sogros na sua casa. Muitas mulheres dizem assim: eu sou muito má, minha sogra, o meu cunhado não pode brincar comigo. Este pensamento tem atraído ódio e tem atraído contenda no lar. Os teus sogros estarão contra você e estarão colocando coisas na mente do teu marido, o que poderá provocar, então, divisões dentro do vosso relacionamento. Procure ter um relacionamento equilibrado com os seus sogros, com os seus cunhados, para que juntos possam ter uma família saudável. A segunda raposinha que quero aqui lhe apresentar é o trabalho. O trabalho é uma bênção dada por Deus antes do pecado. Agora, hoje, o trabalho tem sido motivo para afastar as famílias. Na luta do bem-estar, na luta da estabilidade financeira ou familiar, muitos pais estão trabalhando arduamente para conseguir o sustento para a sua família. Isto não é errado, porque o Senhor disse que o homem poderia comer do seu suor. Porém, é que as pessoas estão fixadas ao trabalho, que já não têm tempo para conviver com seus filhos, com a sua esposa, não têm tempo para acompanhar o crescimento de seu filho, tanto que até aos fins de semana, os pais preferem ficar com os amigos e não ficarem com a sua família. E isso tem criado instabilidade no lar, de maneira que os filhos sintam-se só, a mulher sente-se só, assim como o marido, e começam a viver como órfãos ou viúvos, mesmo com os cônjuges e os pais vivos. Um certo pai que vivia nessa condição, chegou um momento em que ele adoeceu. Ele convocou os seus filhos, convocou a sua esposa, para reclamar de que os filhos não prestavam atenção a ele no decorrer da sua doença. E um dos filhos corajosamente disse o seguinte: pai, nós estamos acostumados com a ausência do pai. O pai muitas das vezes teve que prestar atenção ao serviço e não prestar atenção a nós. E nós estamos acostumados assim. Por isso que mesmo o pai estando em casa, nós não conseguimos estar próximos, porque o pai nos acostumou assim. Você já viu o quão cruel é essa resposta? Ainda mais em um momento em que o pai se encontrava doente. Tudo isso é fruto da ausência do pai por causa do trabalho. Então, pessoas se matam tanto por causa do trabalho para manter a família, para sustentar a família, e depois desgastam-se,
já não tem com quem partilhar este dinheiro que ele tanto luta. O trabalho não deve afastar a família, o trabalho deve prover a família e unir a família. A outra dificuldade tem que ver com a transferência. Veja que Deus chama Abraão para deixar a sua família, para deixar os seus pais e até a terra onde ele estava acostumado, onde ele tinha o seu trabalho. Hoje muitos são chamados para irem trabalhar fora da cidade, é uma outra província, é um outro município. E muitos, quando saem, não levam consigo as suas famílias, vão sozinhos. Ficam lá muito tempo e simplesmente limitam-se a enviar dinheiro para prover as necessidades da família. O que mais a tua família precisa não é simplesmente a provisão das suas necessidades. É um relacionamento com o pai ou com a mãe. E neste percurso, faz com que a mulher procure um outro homem para preencher o vazio e satisfazer as suas necessidades biológicas. Assim como o marido parte por esta via. Quantos casamentos você testemunhou que já terminaram por causa deste fator transferência de trabalho? Se fores para o livro de Provérbios, capítulo 7, você vai ver que há uma mulher que ela vai para a rua procurar homens para saciar a sua necessidade biológica. E ela diz, olha, o quarto está perfumado. Ela diz, olha, todas as condições estão criadas, venha, saciemos. Porque o meu marido levou uma mala de dinheiro e ele voltará no dia combinado. Você vê como é que até a Bíblia mostra o perigo de uma longa distância, de viajar um longo tempo e deixar a família sós. Abraão, conhecendo os princípios de vida, diz a Bíblia no verso 5 do capítulo 12, que nós estamos lendo, de Gênesis, de que ele saiu junto à sua família. Saiu com a sua esposa Sara, saiu com seu sobrinho Ló, até levou os seus trabalhadores para a terra que Deus havia lhe chamado para habitar. Então, leve consigo a sua família, leva consigo, cuida da sua família para que ela não possa morrer. Prover as necessidades da família é importante, mas manter o relacionamento com Deus e o relacionamento com a sua família é algo necessário, é uma prioridade. Então não perca a sua família por causa do seu trabalho. Era costume de Abraão, em qualquer lugar que ele viajasse, levar consigo a sua esposa. Então cria isso como um padrão de vida. Poderá ser benéfico para a sua família. A terceira raposinha que eu quero aqui lhe apresentar é colocar o interesse pessoal acima do cônjuge. Gênesis capítulo 12, verso 12 até ao verso 16, mostra o plano de Abraão para proteger a sua vida. Abraão, com medo de ser morto, disse a Sara para que ela respondesse ao rei de que Abraão era o seu irmão. Ele não pensou o que poderia acontecer com a sua esposa depois de ser levada ao palácio. Simplesmente teve medo de ser morto porque a sua esposa era muito linda. E hoje nós estamos a constatar casamentos que estão morrendo por causa de covardia. Há muitos homens e há muitas mulheres covardes. Com medo de perder a sua vida, com medo de perder emprego, eles procuram ser infiéis com seu cônjuge para manter o seu emprego. Eles procuram partir por relacionamentos extraconjugais para conseguir finanças. E tudo isso depois faz com que eles privam-se de ter relacionamento íntimo dentro do casamento. Por isso que hoje há muitos casamentos em que vivem na mesma casa, mas são divorciados. Ou seja, divorciados, mas vivem juntos. Por quê? Porque muitos escondem realmente quem eles são. E meu amigo ou minha amiga que me acompanha, saiba que todo ato de infidelidade aborrece o cônjuge. Hoje você vai ser perdoado, depois da manhã és descoberto, vai ser perdoado. E isso passa a ser um estilo de vida. E chegará um momento em que seu parceiro ou a sua parceira vai se vingar de ti e você vai ter uma vida amarga, você vai se arrepender amargamente.
Então é necessário que você pare dessa covardia. O outro problema é que as pessoas têm medo de assumir os seus erros. E isso lhes leva a mentirem constantemente. E quando fica a mentir constantemente, quebra a confiança do parceiro, quebra o respeito, quebra a dignidade dentro do relacionamento. E ainda nós constatamos relacionamentos onde as pessoas são muito egoístas. O cônjuge só quer tudo para ele, que a maior parte do dinheiro sirva para suprir as suas necessidades. Deseja que somente a sua família é que deve ser bem recebida e bem tratada. Deseja que as coisas boas devem ser apenas feitas para ela ou para ele. E isso, pouco a pouco, vem matando as emoções, vem matando o amor, fazendo com que não haja paz dentro do relacionamento e também levar até ao divórcio. Então, desejo ou incentivo você a quebrar, a ter coragem de enfrentar as situações para ter um casamento saudável. A quarta raposinha que eu quero lhe apresentar, baseado na vida de Abraão, é a falta de filhos. A falta de filho tem sido causa até de divórcio dos cristãos, tem sido causa de infidelidade até no lar de cristãos. Saiba que quem dá filho é Deus. Abraão e a Sara eram homens tementes a Deus, mas também foram afetados por esta dificuldade de filho. E a dificuldade de ter filho cria frustração, cria pressão social, cria pressão emocional, cria instabilidade, até cria crise espiritual. E saiba, meu amigo ou minha amiga que está passando por essa situação, de que este assunto não só afeta pessoas pecadoras, não só afeta pessoas não cristãs, este problema afeta homens de fé. E você tem um exemplo de Abraão, tem um exemplo do seu filho Isaac. Este pode ser um assunto de saúde, um assunto hereditário. A falta de filho no lar afeta homens ricos. Lembra que aquela mulher sunamita, ela recebia profeta de Deus. Tanto é que Eliseu, ao olhar pelo bem dela, o seu servo pediu para que esta mulher pudesse ter um filho. Então, a necessidade de ter filho abrange homens espirituais e abrange homens ricos também. E isto não deve ser a razão para tu divorciar-se do seu cônjuge, porque quem dá filho é Deus. E eu quero chamar a atenção para você que tem sido vigia dos lares dos outros, fazendo pressão, perguntando sempre. Entenda que ainda o filho que você tem não é fruto da tua capacidade. O filho que você tem não é fruto da tua sabedoria, é pela graça de Deus. Então, em vez de você criar grupos para falar mal do outro, chamar de embaca, chamar vários nomes, dizer que está a gastar colchões muito, e tantas outras expressões feias que você usa, você poderia procurar ajudar a sua amiga ou a pessoa que está passando por essa situação. Levá-lo a um médico bom, levar a um terapeuta natural para ajudar no tratamento dessa pessoa, a fim de que Deus possa intervir e dar um filho a este lar. Você que é marido não deveria desistir, deverias ter um exemplo de Isaac. A Bíblia diz que Isaac orava intensamente, persistentemente pela sua esposa, até o dia em que ela teve um filho. Nosso Deus é um Deus de milagre. Então é necessário que você coopere para que milagres possam acontecer. Ainda sobre filhos, os filhos de outras relações, vindo de outros relacionamentos, têm sido causas de interferências, causas de discussões no lar. Existem filhos que transportam as informações do lar para a sua mãe ou para seu pai. E, consequentemente, eles intervirem e aquilo cria um dissabor. Um certo casal que tinham filhos de relacionamento diferente, o filho que tinham no mesmo relacionamento, o filho comum, posso assim dizer,
Chegou o momento que ligou para o seu pai, que estava ausente, pedindo que o pai pudesse intervir diante de uma situação que ela não gostava dentro do seu lar. E o pai, sem saber realmente o que estava a se passar, ligou para a mãe, discutindo, falando coisas. E quando ele voltou, sentou com a família para saber realmente o que estava a se passar, entendeu que o assunto tinha a ver com o egoísmo da sua filha. E aquela informação que ele recebeu criou um cenário no casamento. Então, tendo filho de outras relações dentro do casamento, é necessário ter a capacidade de cuidar, conversar, para que todos sejam tratados do mesmo modo. E também a maneira que se trata os filhos, mesmo que sejam somente da mesma relação, cria também divisões dentro do lar. Lembra do José? Ele foi vendido pelos seus irmãos pela maneira que o pai lhe tratava. Então, você que é pai deve ter cuidado no tratamento dos seus filhos para que eles não sejam motivo de discussões, para que eles não sejam motivo de divórcio dentro do seu casamento. E a outra raposinha que eu quero aqui lhe apresentar tem que ver com a falta de cuidado, a falta de cuidado pessoal. Homens e mulheres muitas das vezes são desleixados no seu cuidado, não cuidam da sua imagem. Lembra-se que nós estamos a viver num mundo onde nós somos atraídos por pessoas opostas a nós. Então é necessário que você mantenha, cuida da sua imagem, para que seja também algo que atraia o seu cônjuge. Dentro do cuidado pessoal, é necessário também que eu tenha o desejo de crescer. Muitos dizem, não, deixou o homem do sofrimento, deixou a mulher do sofrimento. Amigo, você não é estático. Amiga, você não é estática. Estamos num mundo de conhecimento onde há necessidade de você crescer para estar no mesmo patamar do seu esposo, da sua esposa, de maneira a ser uma auxiliadora nos projetos do seu marido para ter uma família com estabilidade. Os desníveis também criam descontentamento dentro do lar, porque o seu marido ou a sua esposa, ele terá que ir contigo em ambientes onde é obrigado, onde exigem uma certa ética, uma certa capacidade. Então é necessário que você também possa crescer, investir no conhecimento para ter o mesmo patamar ou mais ou menos aproximado ao seu cônjuge. E também a falta do cuidado da casa, a falta do cuidado dos filhos, é um dos motivos que cria dissabor dentro do lar. A quinta raposinha que eu quero aqui lhe apresentar tem que ver com a substituição do lugar de Deus. É isso, amigo. Abraão, o texto que lemos diz que Abraão foi chamado por Deus, porque Abraão era temente a Deus. E qualquer lugar que Abraão fosse, ele sempre erguia um altar para encontro com Deus. E eu estou a falar para famílias que não têm o hábito do culto familiar, que não têm o hábito de estudar a Bíblia, orar em família, não têm o hábito de cantar louvores em família. E esta falta de Deus no lar tem provocado dissabores. Preocupam-se mais com muita coisa e esquecem do essencial. Quem criou você e eu foi Deus. Quem criou o casamento foi Deus. Por isso que Salmo 127, verso 1, diz que se o Senhor não edificar a sua casa, em vão são os construtores. Então é necessário, amigo, que Deus seja o centro da sua família. E por isso que ele orientou, olha, filho, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, a comida, o vestuário, a saúde, vos será acrescentada. Então, eu lhe incentivo a ter um hábito de estudo da palavra de Deus em família, a orar em família, a ir à igreja em família. E também tenham saídas básicas, saiam da rotina para que vocês possam ter um casamento feliz. Abandone um pouco a mídia, porque hoje muita gente está a abraçar mais comando, está a abraçar mais, está a observar mais a televisão do que o seu membro da família. Cuidar do casamento
é como cuidar de uma vinha. E o cuidado da vinha exige vigilância, exige paciência, exige coragem, exige amor. Então, ofereça isso para a sua família. E minha querida amiga, meu querido amigo, Abraão foi homem que cometeu erros. E você viu que um dos erros é ele arriscar a vida da sua mulher para ele estar bem. Apesar desses erros, Abraão ainda foi homem de Deus e a Bíblia o considera como o pai da fé. Porque depois teve que mudar o seu comportamento, porque ele teve um coração convertido. Então, entenda que você não está casado com um anjo. Você está casado com um homem, com uma mulher que está cheio de defeitos. E neste mundo de pecado, esses defeitos só poderão ser mudados por termos um relacionamento com Deus. Então, Deus permitiu que mesmo com o pecado, com a rebeldia da Eva, influenciando seu marido a pecar, Deus permitiu que o casamento de Adão continuasse. Veja que Adão perdeu o jardim, mas não perdeu a sua esposa. Deus permitiu com que Jó perdesse as riquezas, permitiu que Jó perdesse os filhos, Deus não permitiu que Jó perdesse a sua esposa. Isso mostra claramente de que Deus tem um interesse com o casamento. Por isso, amigo, mantenha-se dentro do seu casamento, identifique as raposinhas que estão acabando com o amor, com o seu casamento, para você ter uma família saudável. Depois de identificar, ore a Deus para lhe ajudar a solucionar esse problema. Converse mais com o próximo. Seja criativo. Procure fazer atividades que ajudarão a reconciliação dentro do lar. Saia com seus amigos e façam alguma coisa para salvar o vosso casamento. Em tudo, não esqueça que Jesus deve ser o centro. Porque ele diz, sem mim, nada vocês podem fazer. Este é o canal Conecta-te à Fonte. E eu quero lhe convidar para o próximo estudo. Mas antes, não esqueça, se ainda não fez, de subscrever-se ao canal, deixar o seu like, porque é muito importante mesmo, deixar algum comentário e compartilhar nas páginas das tuas redes sociais e nos grupos do WhatsApp. Que Deus lhe possa abençoar. Eu conto contigo no próximo encontro. Esteja atento. Falou.